Meu nome é Saulo Popov Zambiasi e sou professor do curso de Sistemas de Informação da Unisul. Vou apresentar para vocês hoje como trabalhar criando um pequeno aplicativo para dispositivos móveis utilizando o MET App Inventor. Okay? O MET App Inventor, então vamos digitar aqui em cima, pode ser na barra de um navegador de vocês. Okay? Nós vamos digitar aqui MET App Inventor 2. Okay? Então o MET App Inventor 2 ele foi desenvolvido como uma plataforma para desenvolver aplicativos móveis pela Google, só que eles descontinuaram isso e liberaram o código do sistema. Okay? O MIT, que é o Instituto de Tecnologias de Massachusetts, adotou o projeto e eles criaram uma versão 2 melhorada e aperfeiçoada. Aos poucos eles vão melhorando a versão desse aplicativo. Então a gente vai entrar ali no site, então digitando MIT App Inventor 2 no Google, ele vai trazer o site e a gente entra lá dentro. Okay? Então vocês vão clicar no botão verde ali em cima à esquerda, escrito Create Apps. Okay? Então ele vai levar vocês para a plataforma onde vocês vão poder criar os aplicativos de vocês, certo? Vocês vão precisar de uma conta do Google para isso. Então eu vou pegar a minha conta do Google aqui e vamos entrar. Eu tenho vários projetos aqui que são coisinhas que eu dou aula. Então ele já vai abrir o último projeto que eu estava trabalhando. Eu vou fechar ele, então eu vou lá em My Project, porque eu vou criar um novo projeto, certo? Esse projeto basta ir aqui em My Projects, Create Start New Project, ou simplesmente vir aqui no botão Start New Project, certo? Então na base de vocês, certo? Então, vocês têm a lista do projeto de vocês têm um menuzinho, vocês têm uns botões, certo? Então vamos criar um novo projeto. Eu vou chamar esse projeto aqui de Hello 2021, certo? Então só uma nomenclatura, vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Ele vai mostrar a interface para vocês. Então em cima ele tem um menu superior, certo? Que algumas coisas nós vamos utilizar esse menu em algum momento. Vocês podem alterar para português, mas vou continuar trabalhando aqui no nosso sistema aqui como inglês, ok? Eu tenho no lado esquerdo uma coluna. Essa coluna se refere à paleta de componentes que eu posso colocar no meu aplicativo. Então existem vários tipos de componentes que vocês podem utilizar. Então em outra oportunidade, outro vídeo, iremos utilizar alguns outros tipos de componentes. Na segunda coluna nós temos o dispositivo de vocês, certo? Então no caso aqui estamos utilizando o fone. A gente pode pegar tablet ou pegar um monitor, certo? E nós mostramos aqui na terceira coluna os componentes que a gente colocou nesse nosso aplicativo, certo? No caso aqui a gente tem a princípio a Screen 1, que é a primeira screen ou activity que nós vamos utilizar no nosso aplicativo. Na quarta coluna vocês vão ver Properties, certo? Então são as propriedades dos componentes que vocês selecionaram. Então no caso aqui a Screen 1, nós temos as propriedades aqui, ok? Então nós vamos começar criando um exemplo bastante simples, certo? Esse exemplo bastante simples, ele vai simplesmente pegar o nome, o sobrenome da pessoa e vai fazer uma concatenação. Lembrando que para que a gente possa fazer essa concatenação, a gente coloca um espaço no meio para não ficar tudo grudado, né? Um espaço em branco. Okay? Então nós vamos fazer utilizando alguns componentes. Existem várias formas de fazer isso aqui. Eu vou fazer de uma maneira bastante simples, colocando o label, certo? Então eu coloquei um label aqui apenas para colocar, por exemplo, o tipo do campo que vocês vão entrar. Então vocês podem ver na terceira coluna escrito componentes. Eu clico em label, esse cara aqui está label 1, tá? Eu vou renomear ele porque o nome vai ser muito importante depois para a gente quando for codificar lá nos blocos, certo? Então eu vou renomear isso aqui para label nome, né? Label nome, dou um ok. Vocês viram que alterou em componentes o nome, né, do componente, só que a gente não alterou o texto dele ainda. Para a gente alterar o texto dele, a gente precisa ir em propriedades, descer lá embaixo onde tem text,
e aqui a gente coloca. Eu vou digitar aqui nome, dois pontos, enter, ok? Então aqui está o nosso primeiro label na nossa tela. Vocês podem mexer em alguns outros atributos dele, em algumas outras propriedades para deixar mais bonito, tá? E agora a gente vai colocar um campo texto. Então text box, arrastamos para cá. Esse text box também tem um nome, text box 1. Eu vou renomear ele para text box nome, ok? E outra coisa, vocês veem que ele chegou até a metade aqui, não espichou. Eu quero que esse text box espiche para toda a tela. Então a gente vai lá em uma das propriedades que é widget. Eu vou colocar como fill parent, tá? Então dou um ok, ele vai espichar, né? Outra coisa é o hint, que quando a gente inicia o aplicativo ele vai colocar um texto padrão meio apagadinho lá de fundo, que é esse cara aqui, hint. Eu poderia simplesmente colocar digite seu nome, três pontinhos, ok? Então informando para a pessoa que você pode digitar um nome. Alguns desenvolvedores preferem não colocar, por exemplo, label e deixa só o hint avisando aqui. Só que se já tiver um texto ali, o hint não vai mostrar. Tá? E às vezes você pode pensar, tá, mas do que é esse text box, tá? Então às vezes a pessoa pode se perder em cima disso. Então vai de vocês decidirem como que vai ser o design do aplicativo de vocês. Ok, então agora a próxima coisa que eu vou fazer é colocar outro label e outro text box referente ao sobrenome. Então eu vou arrastar os dois aqui já. Text box, opa, aqui. Então já tem os dois e agora eu vou mexer renomeando eles e nas propriedades. Então aqui um componente, eu vou selecionar label 1, que ele colocou, eu vou renomear para sobrenome, ok? E o text box 1 para sobrenome, ok? O texto do label eu também vou alterar em text aqui, sobrenome, dois pontos, enter. E eu vou alterar de propriedades aqui em text box sobrenome, eu vou alterar o widget para fill parent e o hint aqui é digite seu sobrenome, três pontinhos, enter. Ok, então já alterei essas informações. Agora eu vou criar um botão. Então eu vou arrastar esse botão, que é aquele botão que eu vou dizer para concatenar. Então eu vou arrastar um botão para cá. Esse botão eu vou renomear ele para rename concatenar. E eu vou colocar um texto nele aqui. Então esse texto eu altero lá nas propriedades do botão em text e eu coloco concatenar, ok? E é claro, eu poderia fazer algumas modificações. No caso aqui eu vou simplesmente espichar esse botão para ele ficar grandão, tá? Não é um design muito bonito, mas vocês podem definir o design de vocês como vocês quiserem depois. Agora eu vou colocar um outro campo texto, que é onde vou carregar o conteúdo da concatenação do nome e sobrenome no nosso aplicativo. Então arrasto um text box para cá. Esse text nome está como 1, eu renomeio ele para text box nome completo, ok? Eu poderia colocar um label também. Antes vamos mexer nesse widget como fill parent. Eu poderia colocar um label ali. Então, por exemplo, se eu esqueci de colocar um label, não tem problema, vocês podem ir lá e arrastar para cá, ou vocês colocam embaixo, certo? E depois movem para cima, ok? Então vamos pegar aqui, mover para cima aqui, tá? E aí vocês podem mexer nas propriedades. Então label 1, rename label nome completo, ok? Texto dele, nome completo, dois pontos. E o hint aqui a gente pode deixar vazio. Vamos deixar ele vazio. O hint na verdade é uma coisa opcional, então vocês nem precisam colocar, certo? Essa é a parte básica em que a gente definiu o view, né? A visão de como vai ficar o aplicativo de vocês. E agora a gente vai trabalhar em cima da codificação. A codificação a gente trabalha em cima dos blocos, né? Aquele tipo de programação com bloquinhos, né? Que a gente vai conectando eles. Então para isso vocês vão ir nessa barra superior verde
e lá no final tem um botão que é Blocks. Então vocês clicam lá e ele vai vir para a interface de programação. Essa interface de programação vocês têm a primeira coluna, que são os componentes que vocês têm, certo? Então os componentes estão aqui abaixo de Screen 1, né? E vocês têm alguns built-ins, certo? Que são aqueles componentes próprios da linguagem que vocês vão acabar precisando utilizar. Então tem desde a parte de controle, lógica, matemática, texto, listas e assim por diante. Então se vocês clicarem em algum desses elementos, ele vai trazer os bloquinhos disponíveis para vocês poderem utilizar para a programação de vocês. Ok? O que nós vamos precisar aqui é colocar, vamos voltar para o design, colocar um evento no concatenar, que ele vai pegar o nome, vai pegar o sobrenome e concatenar, certo? Então voltamos aqui para o bloco. Então nós procuramos aqui o botão concatenar, clicamos nele e ele vai trazer os bloquinhos aqui disponíveis. Então, quando eu clicar no botão concatenar, ou seja, eu vou pegar esse bloquinho aqui, when button concatenar, clique, e arrasto para a nossa tela. Agora que nós temos esse evento, nós podemos fazer a concatenação que quisermos. Então, de forma bastante simples, eu poderia simplesmente vir aqui e pegar o nome completo, o text box nome completo, certo? Eu vou pegar um set nele, então pego o set text dele, então ó, set text box nome completo. Esse que tem o conectorzinho em cima é o get, o de baixo é o set, certo? O set tem o nomezinho que a gente coloca e arrasta aqui para dentro do nosso evento. E agora, para que a gente possa fazer essa junção do nome e sobrenome, nós pegamos lá um esquema de texto. Então a gente vai texto, que vai ser uma concatenação. Para concatenação a gente usa o bloquinho aqui de join. Então a gente pega esse bloquinho, arrasta para cá e a gente coloca os nossos elementos. Quem que a gente quer fazer esse join? Então a gente vai pegar, voltando aqui no design, então tem esse text box nome e o text box sobrenome. Então voltamos para o bloco. Então do set text, o text box nome está aqui, eu vou dar um get nele, certo? Então vamos pegar o get text aqui, ó. Então, arrastamos ele para o join aqui. Uma coisa interessante aqui, nós não precisamos buscar aqui, ficar sempre buscando todos os componentes aqui na nossa coluna de blocos. Então, por exemplo, se eu vou fazer um get text box sobrenome, é do mesmo tipo, basta eu copiar esse cara aqui, Ctrl C, Ctrl V, ele vai me trazer o outro carinha igual, certo? Só que eu altero aqui o tipo de elemento que vou pegar. Então tá aqui, ó, get, né, que é, temos o conectorzinho, text box sobrenome. Então alteramos aqui, engatamos, está aqui. Só que se eu fizer esse evento desta forma, o que vai acontecer? O nosso sistema vai fazer um join de nome e sobrenome e eles vão ficar grudados sem espaço em branco. Então eu posso chegar e dizer, não, mas eu quero colocar um espaço em branco entre esses dois componentes, esses dois elementos texto, para que não fique grudado, senão não vai fazer muito sentido. Então eu vou fazer o que? Acrescentar um elemento aqui no meio. Então basta vocês clicarem nessa engrenagemzinha que é das configurações, vocês veem que tem um join string, vocês pegam uma outra string e arrastam aqui para o meio. Então ó, ele criou um novo conector ali para a gente poder inserir um novo elemento. Qual é esse elemento? É um texto, é um espaço em branco. Então nós vamos lá nos built-in, pegar um text, arrastar aqui esse espaço em branco para cá. Só que ele não é um espaço em branco, isso aqui é um texto vazio. Então a gente clica aqui dentro, dá um espaço em branco e damos Enter, certo? Então a princípio esse nosso aplicativo ele já tem uma ação. Ele vai lá, pega o nome, sobrenome, pega o texto e ele coloca no terceiro campo ali que nós temos, que é o nome completo. Beleza, até aqui tudo bem. Só que a gente vai complicar um pouquinho o negócio aqui e vamos criar mais coisas. Por exemplo, o nome e o sobrenome continuam aqui. E se a gente chegar e apagar o nome e o sobrenome? Então vamos voltar
E agora a gente vai fazer o seguinte, então eu vou dar um set do nome e sobrenome, tá? Então para isso eu posso simplesmente copiar esse cara aqui, dar um Ctrl V aqui, certo? Eu vou apagar esse join aqui porque não vai fazer muito sentido. E eu vou alterar isso aqui para nome. Então o nome vai ser o que? Um texto vazio. Então voltamos no text, arrastamos um campo vazio para cá. Então o nome agora vai apagar. Então, podem ver que eu não coloco espaço em branco nenhum, né? Como eu fiz aqui no join, porque eu não preciso de espaço em branco. Então Ctrl C, Ctrl V. Então temos um outro campo aqui e alteramos para sobrenome. Então a gente alterou o nome completo para sendo nome, espaço em branco, sobrenome. E o nome e o sobrenome, que são aqueles itens text box em cima, eles vão ser apagados, tá? Então é uma forma que a gente criou o nosso aplicativo de maneira bastante simples, tá? Então eu poderia, antes de jogar esse conteúdo dentro do text box, usar uma variável para isso? Poderia. Então, para complicar ainda um pouquinho mais, para mostrar a possibilidade de criação de variáveis, nós vamos fazer isso, certo? Então, eu vou vir aqui, vou criar uma variável. Existem dois tipos de variáveis básicas, que são a global. As variáveis globais vocês podem utilizar em todos os procedures, todos os eventos que vocês vão ter, no caso, nessa screen. E nós temos a variável local, que no caso a gente vai trabalhar com ela aqui, certo? Sem essa conexãozinha aqui, nós vamos trabalhar com uma variável local, ok? E quando eu trabalho com uma variável local, tudo que for usar esta variável local precisa estar internamente aqui dentro, tá? Senão não vai reconhecer a variável local que nós temos. Eu vou chamar essa variável de local aqui de auxiliar, ok? Então a variável vai se chamar auxiliar. Eu vou mover aqui para dentro do nosso botão concatenar e eu vou inicializar ela. Com o que eu vou inicializar? Eu vou colocar esse join aqui dentro, certo? Então eu fiz esse join aqui dentro, mas esse cara aqui ficou fora, tá? Então qual que é esse aqui? Então vamos colocar aqui, esses dois aqui não precisavam, podem ficar aqui fora. Então esse cara aqui depois ele vai receber auxiliar. Então eu venho aqui, dou um get, ó, pode ver, ele já traz esses recursos para mim. E aí eu jogo lá dentro. Então eu criei uma variável auxiliar, fiz toda a concatenação dentro dessa variável auxiliar e depois joguei para dentro do meu text box, ok? Para que ele possa reconhecer, ele precisa estar aqui dentro. Se eu colocar aqui fora, né, pode ver, ó, ele deu um erro aqui. Esse erro é porque ele não conhece mais a variável. Então o que eu faço? Ele grudou aqui, voltamos para cá, coloco aqui dentro e ele já vai ser reconhecido. Aí vocês podem dizer, mas e se eu quiser trabalhar com várias variáveis locais? Tá? Ou seja, dentro daquele meu evento, procedure, etc. Então, vocês podem fazer isso, basta clicar nesse botãozinho aqui e trazer quantas variáveis locais vocês precisarem. Então, por exemplo, ó, coloquei um x aqui, vamos supor que fosse algo matemático, então você quer inicializar com um número, x é igual a 5. Opa, peraí que tem um erro aqui, vou trazer para cá, vamos supor, x é igual a 5. Certo? Então eu inicializei uma outra variável, não estou utilizando ela, ok? Se eu não precisar mais dela, eu preciso arrastar ela para fora ou excluir. Vamos tirar aqui porque ela beleza, tiramos ela, ok? Então está aqui o nosso código, certo? Ele está funcionando, né? Então tem esses 5 aqui que preciso tirar ele também, dou um delete, eu simplesmente movo para a lixeirinha e voltamos lá para o design, certo? Se vocês quiserem ver o código executando, então tem algumas formas de fazer. A primeira forma é o seguinte: vocês baixarem um aplicativo da Google Play, certo? Chamado AI Companion, certo? Esse AI Companion, ele é um aplicativo que vocês vão baixar, tá? Ele tem essa interface, vocês vão baixar, vão instalar e quando vocês forem executar para fazer debug no aplicativo de vocês vão clicar para escanear um QR Code,
certo? Então, por exemplo, de onde vem esse QR Code? Então, voltamos aqui para nossa tela. Nós temos aqui Connect, aí Companion, tá? Então ele vai dar um QR Code que esse cara aqui. Vocês vão clicar no botão Scan QR Code e ele vai começar a executar o aplicativo de vocês. Se vocês não conseguirem escanear o QR Code, vocês podem passar o código lá. Então vocês podem simplesmente vir Connect with Code. Aí vocês vão se conectar com esse aplicativo, isso aqui vai fechar, e em tempo de execução vocês podem ir alterando as informações, alterando os atributos, o comportamento do aplicativo, e ele vai sincronizar com o smartphone de vocês que vocês se conectaram, tá? Mas para isso vocês precisam estar na mesma rede do sistema que vocês estão rodando, tá? Então é muito importante. Se vocês não conseguirem isso, ou se vocês quiserem já instalar o aplicativo no dispositivo de vocês, vocês podem utilizar o build aqui em App Provide QR Code for APK. Então o que vocês vão fazer? Ele vai compilar, ele vai gerar o APK do aplicativo de vocês e ele vai gerar um QR Code para vocês escanearem com algum, digamos, algum aplicativo de scan de QR Code ou mesmo o AI Inventor, tá? Então vocês vão escanear e vocês vão trazer esse aplicativo para o dispositivo de vocês. Só que o dispositivo móvel de vocês precisa estar habilitado para poder instalar aplicativos não confiáveis, certo? Podem ver, ele gerou o QR Code e vocês podem baixar no dispositivo móvel de vocês, ou vocês também podem usar o segundo item aqui de build, que é para vocês salvarem no computador de vocês, tá? Então vocês tentem replicar isso, tentem fazer em casa. Os códigos estão na minha página, tá? Então visualmente está lá na minha página. E vocês tentem fazer modificações nesse aplicativo, né, conforme vocês acharem interessante. Obrigado.